Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT é essa, elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDCT oferece e propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Olha, já dizia William Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa mostrar ou entender. E é por isso que cá estamos, hoje com o engenheiro Clésio Marcos de Nardim. Ele que é engenheiro eletricista, foi formado pela Universidade Federal aí de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Clésio Marcos é doutor em geofísica espacial. Em 2013, pelo INPE, ele estava agregado e agora atualmente trabalhando como pesquisador. A sua principal área de atuação é no campo geofísico espacial, com foco na área de aeronomia equatorial. Shirley, dá para decifrar a capacidade do Dr. Clésio Marcos de Nardim, Shirley? Tem um belo currículo, né? Mas a gente vai saber as histórias todas aqui só quando ele começar a falar mesmo, hein, Paulinho? E saber o que é que tem. Essa do Shakespeare foi forte, não é? Porque a gente não imagina entre o céu e a terra o que a gente possa imaginar que possa estar acontecendo, né? É verdade, o céu é maior do que a terra, né? A gente tem a impressão que o céu é só aquilo que a gente está vendo, né? Mas ele tem algo muito além, né? E é isso aí que eles sabem e pesquisam bastante, né? Vamos saber do pai da matéria. Dr. Clésio, boa tarde. Boa tarde. Que bom recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio CT. É um prazer estar aqui na Rádio CT, aceitar esse convite enorme, vim aqui prestigiar essa rádio que nós, todos os funcionários do INPE, do CTA e os colegas que trabalham em ciência e tecnologia costumam prestigiar com frequência. Doutor Clésio, o que é que o clima espacial pode afetar a vida das pessoas aqui na Terra? Essa é uma pergunta que tem sido feita recorrente ultimamente. Ela já foi feita já no passado, e no passado a resposta era nada, simplesmente nada. Por quê? Porque nós não tínhamos avanço tecnológico suficiente para sermos susceptíveis ao que ocorre no clima espacial. Hoje sim. Hoje a nossa vida tecnológica é absolutamente dependente desses equipamentozinhos que os ingleses chamam de gadgets, que nós temos em nossos bolsos, nossos celulares, com GPS, que usamos muito quando vamos a São Paulo. E as indústrias também. A indústria de energia, que tem hoje sua malha toda conectada entre a América do Sul, incluindo a Argentina, que vai até lá a Patagônia, e a indústria espacial, a indústria de satélites, que precisa de blindagem nos seus sistemas, que precisa de controles de atitude confiáveis, especialmente aqueles atitudes de satélite que ficam observando estrelas para saber aonde o satélite se localiza. Esses sensores são extremamente sensíveis ao clima espacial. E a aviação civil.
Aviação civil, hoje em dia, quando a gente pousa aeronaves e quando a gente está decolando, são os momentos mais críticos da viagem, onde pousa-se e decola. E nessas áreas são as áreas mais sensíveis que a International Civil Aviation Organization, a ICAO, vinculada à ONU, está fazendo um forte trabalho para modernizar todo o sistema mundial, para que hoje o sistema mundial confie cada vez mais nos sistemas baseados em posicionamento por satélite, o GPS. Bom, professor, vem toda essa energia de algum lugar do universo, ele vem se chocar na Terra, passando por todos esses aparelhos. O que é que ele mexe? Qual é a situação de um GPS, por exemplo, em relação a essa luz do Sol? Então, vamos lá. Nós temos as primeiras áreas do conhecimento nessa área de clima espacial. Nós temos, antes de mais nada, se você me permite, eu gostaria de diferenciar o que é clima espacial do que é clima da Terra. Exato. Vamos lá. Então, o clima espacial trata de tudo aquilo que está lá em cima entre o Sol e a Terra, chegando até o campo magnético da Terra e, às vezes, um campo induzido dentro da Terra. O clima da Terra trata da troposfera, trata da circulação de energia, Sol, radiação. Mas radiação na troposfera, até a altura das nuvens, circulação de água, circulação de temperatura, pressão, umidade. O clima espacial trata de radiação, partículas e tudo que vem do Sol e interage com a Terra. Dito isso, você começa a estudar os problemas dentro do Sol. O que vem do Sol? Vem radiação e partículas. E vem o tempo todo. Isso tem um ciclo de vida que muda entre 11 anos. Ele muda a atividade do mais ativo para o mais calmo, indo do mais calmo para o mais ativo, num período de 11 anos, um ciclo completo, aproximadamente 11 anos. E quando temos esses máximos de atividade, ou quando estamos aproximando do máximo, nas fases ascendente e descendente, nós temos o que nós chamamos de explosões solares. Então, respondendo a sua pergunta agora especificamente, quando temos uma explosão solar, a primeira coisa que vem em direção à Terra é radiação. A radiação chega na Terra e interage com a nossa atmosfera. Ao interagir com a nossa atmosfera, ela torna a atmosfera terrestre mais opaca. É como se você tivesse um vidro e esse vidro ficasse mais leitoso, vamos traduzir assim. Ou seja, você enxerga menos através dele. Como se a luz passasse menos. E nesse caso é exatamente isso. A radiação torna a atmosfera terrestre mais opaca, deixa mais ionizada. E ao deixar ionizada, a onda eletromagnética do seu GPS, que precisa do satélite que está lá fora, precisa conversar com esse carinha que está lá fora, não consegue passar com a facilidade que ela passaria, fazendo com que o seu GPS atrasasse o sinal. Atrasando o sinal, ele vai ter um erro maior do GPS. E aí nós vamos ter problemas na sua vida, quando você está dirigindo o seu carro, e aí você usa o seu gadgetzinho, o seu Waze, o seu Google Maps, ou o GPS que você prefere, ou na agricultura de precisão, que usa GPS para colheitadeiras agrícolas, ou nas plataformas de petróleo que usam GPS para posicionamento dinâmico de plataformas. Agora, e por que ocorre esta explosão cósmica, podemos dizer assim? É uma ação aqui da Terra que vai refletir lá em cima ou não? Aí é exatamente o contrário. É muito mais o Sol comandando a vida na Terra do que a Terra controlando o Sol. O Sol ele é a estrela mais próxima, e ele é uma estrela com capacidade de manter a vida na Terra, graças à radiação, ao calor, à distância correta que a Terra se encontra do Sol. Ele não é nem quente o suficiente, a Terra não é nem quente o suficiente para não permitir vida, nem é fria o suficiente para não permitir vida. Então, tudo que acontece no Sol afeta diretamente a Terra. Não é só o caso do Sol. Algumas muito mais explosivas, mas as estrelas todas parecidas com o Sol, em princípio, têm que ter o mesmo comportamento. Algumas a própria estrela em si explode, mas isso é a evolução da estrela e nós vamos entrar na área da astrofísica. Na parte de clima espacial, a gente se restringe a estudar o que acontece no Sol, especificamente a nossa estrela mais perto. E aí nós estamos falando do campo magnético do Sol, das explosões solares, da radiação que chega no Sol aqui na Terra. Essas partículas que você falou, são partículas pequenas, imperceptíveis, por exemplo, na Terra, ou são grandes e pode afetar, por exemplo, atingir, por exemplo, uma cidade, alguma coisa assim? Não, são partículas subatômicas. Elas, em geral, elas são defletidas pelo campo magnético da Terra.
Essa é a qualidade da Terra. Planetas que têm campo magnético como a Terra, eles estão blindados do ponto de vista dessas radiações de particulados, né? Ou seja, partículas, prótons energéticos, elétrons acelerados, que saem junto com o Sol. São partes do plasma solar, partes daquele material solar que, quando vem a explosão, ele é descarregado para o espaço, ele se espalha por todo o espaço, parte desse plasma interage com a Terra. Ele não chega diretamente na superfície por conta do campo magnético da Terra. Então ele escorre ao redor da Terra, blindado por esse campo magnético. Uma das coisas bonitas que ocorre é que parte dessas partículas, ao precipitarem, elas entram na área da Terra. E ao precipitarem, elas causam as auroras, por exemplo. A aurora boreal e a aurora austral, a aurora boreal no norte e a aurora austral no sul, são exatamente manifestações visíveis a olho nu dessa interação entre o Sol e a Terra. Olha, a primeira vez que eu entendo a aurora. Olha, a aurora boreal, aquela... É bonito, né, uma coisa assim espetacular que todo mundo quer ver. Mas ela não é tão bonita assim até se formar. É verdade. Até que as partículas cheguem a precipitar, elas sofrem várias colisões, deixando um monte de energia pelo caminho. Essa energia que elas disponibilizam, elas descarregam na parte da atmosfera onde tem aurora, né? Ou seja, nós estamos falando em torno dos polos, em cima do polo sul, em cima do polo norte, não. Em torno dos polos, como se fosse uma coroa, coroando o polo. Então essas partículas interagindo, batendo mesmo, chocando-se mesmo com a atmosfera neutra, elas vão liberar parte da sua energia para a atmosfera e a energia vai ficar excitada e ela vai ser devolvida em forma de luz. E o que é que tem a camada de ozônio a ver com isso? O ozônio fica mais embaixo. O ozônio fica a 35 mil quilômetros de altura. Ele fica a 35 quilômetros de altura, 35 mil metros de altura, 35 quilômetros, fica mais embaixo e ele bloqueia parte da radiação. Lembra que eu falei que no Sol vem radiação e partícula? Na parte de radiação, o Sol ele não é preconceituoso, ele é extremamente democrático. Vem todo o espectro de frequência, todas as frequências, a luz visível, a luz que é boa para a gente ir para a praia, que é o infravermelho, aquela gostosinha do verão, e também vem a radiação, vem o ultravioleta, o ultravioleta A, B, C, vem o Lyman alfa e todas as radiações que são más para a pele e para o comportamento e para a vida na Terra. Essas todas, felizmente, são barradas pela atmosfera superior e não chegam na Terra. São barradas por quem? Pelos constituintes da atmosfera. Um deles é o ozônio. O ozônio barra a radiação ultravioleta. Agora, professor, doutor, dá para se entender como é que funciona isso? O planeta ele funciona no automático e é o Sol que dirige isso aí ou não? É basicamente isso. Nós somos filhos da nossa estrela, né? Nós vivemos aqui porque temos uma estrela próxima que nos permite isso. E hoje ela controla a nossa vida tecnológica também. É exatamente isso que se propõe o programa de clima espacial. Prever o que vem acontecendo na estrela, ou tentar antever e avisar as empresas e a população para que elas se prevejam. Por exemplo, avisando que o erro do seu GPS vai aumentar. Então, se você vai a São Paulo, assistir uma peça de teatro, ou se você vai participar de algum evento, seja ele cultural ou de cunho do sindicato, por exemplo, e o sindicato marca num lugar específico que eu não sei onde é, preciso do meu GPS, eu preciso prestar atenção claramente que o erro pode ser maior, então eu posso não chegar lá. Olha que interessante. Bom, nesse caso, o seu departamento é exatamente orientar sobre essas questões. Quem é que contrataria? São as grandes empresas de telefonia? Existem vários clientes que podem usar esse serviço. O nosso serviço, felizmente, é feito pelos nossos funcionários públicos, e nós atendemos absolutamente de graça. Então, não existe nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de contratação que a gente faça. Nós oferecemos o nosso serviço para a população, especialmente para o cidadão brasileiro. Então, qualquer pessoa que quiser nos contactar através do site ou pelos telefones que lá estão disponíveis através do INPE, nós teremos prazer em responder. Se for uma empresa brasileira, estamos cumprindo a missão do Ministério, que é fomentar a indústria nacional
e no final dar emprego para os nossos cidadãos, não é? A Grã-Bretanha, ela criou lá uma agência de meteorologia espacial. No caso do Brasil, é o INPE que já cuida disso? Exatamente. Nós temos um organismo internacional que chama ISES, em inglês, International Space Environment Service, e essa sigla, ela congrega dentro dela 25 países. Um deles, o último a se juntar a nós, foi a Grã-Bretanha. Nós já estamos, o Brasil é um dos líderes nesse grupo, é um dos líderes mundiais nessa área. O INPE, nesse contexto, tem um papel importante, porque no Brasil é o INPE o responsável. E nós já estamos aí desde 2008 liderando. A Grã-Bretanha se junta só agora. Se junta bem, claro, porque é um país respeitável, como todos os demais que fazem parte, e tem um corpo de pesquisadores também reconhecidos internacionalmente. Que bacana. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com o Dr. Clésio Marcos Denardini, ele que tem o título de engenheiro eletricista e doutor, formado pela Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Exatamente. E a gente volta já depois dos nossos institucionais, falando sobre clima espacial. Não é o do CPTEC, não, que fala de tempo, temperatura, mínima de 21, máxima de 33, probabilidade de chuvas de 80%. Não é nada disso, mas a gente vai chegar lá, saber o que é que o Sol pode influenciar no nosso clima aqui na Terra. Um instante só, o Clique Jornal volta já com o doutor professor Clésio Marcos Denardini. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o professor Dr. Clésio Marcos Denardini. Ele que é engenheiro e obteve esse título de engenheiro eletricista em 1996. Eu quero repetir todas as vezes que a Universidade Federal de Santa Maria, porque nos ouve aí pela internet. Muito obrigado a todos vocês. Tem
um belo de um estudante que se tornou mestre em clima espacial e está falando aqui na Rádio CT. Ele é doutor em geofísica espacial pelo INPE. É isso mesmo, né, doutor? Exatamente. Fiz doutorado aqui pelo INPE. Tenho o prazer e orgulho de ser prata da casa. E parte do meu doutorado eu fiz no exterior, como um doutorado de sanduíche na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, interagindo aqui com os nossos colegas peruanos aqui no Rádio Observatório de Ricamarca. O doutor Clésio, o senhor obteve 7 prêmios nessa área. Meus alunos e eu já recebemos 7 prêmios nessa área de ciência espacial vinculada ao clima espacial e à aeronomia, minha área de atuação. Eu tenho a felicidade de ter alunos bons, não sei se bem escolhidos ou bem dedicados. Eu deixo isso para eles, né? Não para mim, não sou eu que julgo. O fato é que eles são dedicados e cumprem as missões adequadamente, e com isso nós temos competido e ganhado prêmios nacionais e internacionais. Quantos foram internacionais? Foram 2 internacionais. Dois internacionais. Um foi na União de Radiocientistas, URSI, e o outro foi na Associação Latino-Americana de Geofísica Espacial. Isso aumenta a responsabilidade de aprendizado e também de aplicação. Exatamente. Mostra também competência do nosso quadro, né? Nós temos capacidade. O professor Clésio tem o quê? São 35 artigos ou 35 livros? 35 artigos publicados, já publicados. Ainda tem mais alguns que estão aqui no computador ainda para ser publicados em breve. Mas já publicados, são 35 artigos publicados na área, em revistas indexadas. Nesse caso, está explicado. Quer dizer, vai ter que ter uma estrutura de aperfeiçoamento para que as pessoas possam, através dos seus artigos... Há contestações dos artigos ou não? Todos esses artigos eles passam por um sistema de referir, né? Ou seja, você manda um artigo para uma revista dessas, um editor nunca publica ele imediatamente. Ele sempre pega esse artigo, manda para pelo menos 2 revisores de outros países, que eu desconheço quem são, eles nunca revelam. Os revisores são cientistas renomados nas suas áreas, que entendem do que eu falo nos meus artigos e criticam meus artigos, alguns deles até veementemente. Mas, ao final, depois de uma certa batalha ideológica, como tem que ser, uma boa batalha ideológica, discutindo, argumentando dentro da razão, os artigos têm obtido sucesso e têm sido publicados. E não só eu, né? Eu aqui represento o grupo de pesquisadores que tem feito isso. Tem na minha área pesquisadores muito mais sêniores do que eu, que também já tem muitos mais artigos também publicados. Lembrando que ele é bem jovem, né? As pessoas não estão te vendo, mas ele é bem jovem, já doutor, já falando que tem alunos... Já com diversos artigos 7 publicados. prêmios, 35 artigos. 2 alunos de doutorado que defenderam tese esse ano. 2 alunos? Já formei 2 doutores. Já. Nossa, então Poxa, impressionante. Vamos citar pelo menos o nome dos dois. Acho que a gente nunca entrevistou alguém sem ter o cabelinho branco lá do Exatamente, INPE, né? É sempre a turma da melanina que a gente... E agora não, tá aqui. De fato, é um prazer aqui. Isso, não sei se... Deixo aqui aproveito a deixa dos colegas, dos amigos aqui, que são gentis jornalistas, que me dão a oportunidade de mencionar isso. Não sei se é ruim para a nossa área, mas ou é bom, porque nós tivemos um gap muito grande de contratação de pessoal, né? Talvez seja por isso. Exato. Por isso que um pesquisador tão jovem, mas não porque eu seja melhor que os outros, simplesmente porque eu fui contratado no tempo certo, assim como os meus colegas que lá estão me consideram competente também, e cumpro minha missão institucional de fazer o que eu tenho que fazer. E os 2 alunos que... O Juliano e a Laísa. O Juliano Moro defendeu essa semana, de sexta-feira, virou doutor. E a Laísa Rezende defendeu no início do ano, no final do ano passado também. Doutora pela área de aeronomia no clima espacial, e o Juliano também na área de clima espacial, mas usando radares. Então. São 2 doutores. Agora são 2 doutores formados por mim. Que bacana. E qual é vai olhar para eles e vai ver assim, missão cumprida, quer dizer, deu certo. Isso prova que um sistema adequado de educação, aplicado com rigorosidade, com critérios de seleção, com dedicação, forma pessoas de qualidade. Nós falávamos sobre a estrutura. Falta pessoal, falta ainda mais 50 Julianos, mais 70 Laísas, para poder fazer muito mais pela tecnologia? De fato falta. A grande vantagem do clima espacial
e você me permite agregar uma informação nova que eu não tinha dito a você ainda, Sim. é que não só da parte de ciência espacial, na parte de computação científica também é importante. A grande vantagem desse novo projeto que foi criado no INPE em 2007, pelas lideranças que aí estavam e que se propagou através da atual gestão, continuando apoio, continuando inclusive da Agência Espacial, do INPE, do próprio Ministério, que já veio fazer visitas aqui. O próprio ministro já esteve fazendo visitas no Centro Sim. de Pesquisas e Monitoramento do Clima Espacial. Já tem sido como trabalhar. Esse centro já é um catalisador, é isso que eu quero dizer. Ele já é um catalisador do desenvolvimento tecnológico, não só científico. O pessoal que trabalha com desenvolvimento de sistemas de computação, o pessoal que trabalha com sistemas científicos de computação, o pessoal que trabalha com desenvolvimento de algoritmos e de tecnologia da computação propriamente dita, a ciência da computação, eles também têm tido espaço, e muito, dentro da área de clima espacial, porque o que faz o programa de clima espacial? Ele é um catalisador que une a ciência espacial com a computação científica. Nesse aspecto é fundamental. Ele decodifica a informação. Exato. Você pega o melhor do conhecimento científico em termos de equações e usa o melhor da computação científica para fazer programas que fazem prognóstico e previsões e análise de dados adequados. Então nós unimos aí o melhor que o Instituto tem, agregando e alinhando em torno da missão institucional, sem deixar de falar também nos nossos colegas da engenharia espacial que têm colaborado sobremaneira no desenvolvimento de novos produtos para a gente. Professor Clésio, agora o senhor dizia no intervalo que se orgulha de ser funcionário público. E a gente nota assim que tem esse prazer de fazer, de ensinar, e que todo esse conhecimento seu pode ser visto pela internet no imp.com.br/clima espacial. Clima espacial. Qualquer empresa interessada em saber das condições não atmosféricas, mas do clima espacial entre o Sol e o planeta Terra está à disposição. À vontade, absolutamente gratuito. Usando nossos canais de comunicação no nosso portal, como você mencionou, imp.br/clima espacial. Lendo nosso Twitter, @clima espacial, quando tem algum evento, quando tem alguma coisa especial, quando acontece alguma explosão solar, isso é tweetado, isso vai para o Twitter, nosso Clima Espacial. Então, se você seguir a gente no @clima espacial, você vai saber também. E, adicionalmente, as empresas que querem conversar conosco por telefone ou por e-mail, teremos o maior prazer, porque o nosso objetivo, sim, é cumprir a missão institucional de atender e suprir o país com tecnologia, que também é função dessa rádio, não é? Exatamente, quer dizer, ao alcance de todos. Exatamente, ao alcance de todos. E absolutamente gratuito. Professor, agora, se não houver a intervenção do homem, a gente pode sofrer a extinção em decorrência de algum objeto de grande porte se chocar com a Terra, que eu estou falando exatamente lá da estratosfera, aonde é a sua área. Existem algumas... essa área já é a área que a gente chama de área de transição, não é? É onde a gente sai da parte de clima espacial e começa a entrar na área de área planetária, área de... nós estamos falando de meteoros, estamos falando de corpos celestes que podem vir se chocar com a Terra. Existem algumas teorias que existem planetas, etc., orbitando. A maioria delas falsas, são teorias populares. Aquelas que são sérias são realmente corpos, normalmente não são muito grandes, observáveis, que são cometas, né? Que têm uma órbita elíptica bastante estabelecida, monitorada pela comunidade, principalmente a comunidade de astrônomos e astrofísicos, que monitoram via óptica ou rádio, e a maior parte desses corpos celestes são monitorados especialmente pela Agência Espacial Americana, que monitora quase todos eles, e não existe, ou se existe, é muito baixo o risco de qualquer tipo de colisão desses corpos com a Terra. Bom, o senhor fala do Sol com propriedade. Talvez a Agência Espacial Europeia, eles conseguiram levantar uma nave, vamos chegar assim, e foram 10 anos de pesquisa e conseguiram pousar em cima de um cometa. É como se fosse uma máquina de lavar, vou simplificar assim. Mas quando chegou lá, parece que ela quicou em cima do rabo do cometa e ficou na sombra.
É aí que o Sol é importante e pode colocar toda essa missão de 10 anos, de milhões e milhões de euros água abaixo? Tem 2 aspectos muito importantes aí. O primeiro fato é pousar. O fato de pousar, independente de onde pousou num cometa, é extremamente desafiador. São poucos os países no mundo que têm capacidade de fazer isso. Só pelo fato de pousar, mesmo que tivesse sido atirado contra o cometa, nós já deveríamos levantar e bater palma para essa agência espacial, porque isso é extremamente difícil. Foram 10 anos de viagem. Exato. Imagina que você está mirando numa coisa que você nem enxerga. Poxa. É uma cabeça imagina que você está... Vamos para fazer uma analogia. Imagina que você tem uma cabeça de alfinete lá no Polo Sul. Obviamente que daqui nós não enxergamos, daqui onde nós estamos, em São José dos Campos, na sede da Rádio CT, nós não enxergamos o Polo Sul. É óbvio, por causa da curvatura da Terra. E você mira nessa cabeça de alfinete lá. Você dá um tiro de arma, uma arma que seja suficientemente forte para a bala chegar até lá, e você acerta a cabeça do foguete, do alfinete. É mais ou menos isso que foi feito. Nossa. Então, se a bala parar e pousar na cabeça, sucesso absoluto. Se ela só bater, já é um sucesso absoluto de qualquer maneira, porque acertar isso é extremamente difícil. E elas conseguiram, mas aí foi o quê? Foi tecnologia, foi estudo, foi orçamento ou foi sorte? Cálculo matemático também, Foi né? tudo isso e mais a competência humana agregada. Eu não acredito que uma missão dessa natureza consiga ser feita por meia dúzia de pessoas. É importante que exista orçamento, é importante que exista tecnologia, e aí nós vamos entrar também não só em orçamento, porque nós vamos entrar na discussão entre a nossa legislação e como nós vamos conseguir acesso a esses equipamentos, como nós vamos comprar, como nós vamos fazer, e vamos entrar em discussões de compra, discussões de a nossa burocracia brasileira, que nós não vemos isso refletido em outros países. E a partir daí nós vamos também falar de agregar capital humano agregado. Que capital humano agregado é diferente de capital humano. Capital humano é você, termina o seu doutorado, faz seus 10 anos de experiência, onde quer que você faça, seja ele no jornalismo, seja ele na ciência, seja ele na tecnologia. E você, uma unidade simples, vai lá e tenta fazer alguma coisa. Não vai fazer. Não vai fazer por uma simples razão. O problema é extremamente complexo. É um problema que exige muito conhecimento agregado. Então você vai precisar não só do seu conhecimento, mas do conhecimento que foi acumulado ao longo dos anos. Isso só existe quando você tem uma continuidade de pessoas e ações. E sistematizar, né, o conhecimento. Eu sei de uma coisa, sabe de outra, eles se juntam também, né? Exato. Quando a gente transforma algo que é sutil e faz aquilo virar real. Algo que é intangível, por exemplo, fazer um avião voar. Fazer um avião voar é algo que não acontece naturalmente. Por si só o avião não voa. É preciso que exista conhecimento científico por trás para que haja pressão nas partes de baixo, empurrando o avião para cima, por diferença de velocidade de ventos nas asas, com a área da asa adequada, combustível adequado, material adequado, pessoas adequadas, e nós vamos entrar fazer um avião voar. Muito bem. Só para recapitular, lembrando que é a missão Rosetta, sonda Rosetta. Rosetta, né? Foi Sim. na França? Ela é europeia, né? Eu não sei, eu não tenho certeza de que país foi o líder, mas em geral, se é capitaneado pela ESA, Agência Espacial Europeia, é França, é Alemanha principalmente e também Espanha. Então, recapitulando, foram 10 anos, ela já foi lançada há 10 anos atrás? A Rosetta, ela levou... Eu não conheço os detalhes da Rosetta, mas ela foi lançada. Ela começou a ser montada 10 anos atrás, ela foi lançada algum tempo atrás, ela levou um tempo viajando no espaço e atingiu o seu alvo, orbitou o alvo e pousou adequadamente no alvo. Só que houve uma pequena imprecisão, que é natural de um evento dessa natureza, e ela pousou numa área onde não tinha sol o suficiente para reabastecer os painéis solares, fazendo com que ela tivesse que usar somente a carga da bateria dela. Bom, e é sobre isso que a gente volta a falar depois dos nossos institucionais com o professor Clésio Nardim. É esse mesmo, Nardim? Clésio de Nardim. De Nardim. Ele é professor e doutor em ciência espacial. É alguma coisa de muito especial. A gente está aqui na Rádio CT falando com uma autoridade em clima espacial. Nós estamos nas alturas, literalmente, não é, Shirley?
É verdade, Paulinho. Então, vamos falar mais sobre isso com o professor Clésio Dinardim. Daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, o professor Clésio volta já aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com a presença do professor Dr. Clésio Dinardim, ele que é especialista em clima espacial. Queremos registrar, professor, aqui na Rádio CT, a nossa audiência, aonde estão nos acompanhando pela internet, o INPE-DCTA aqui de São José dos Campos, nos ouve neste momento, os funcionários e os cientistas do CPTEC na cidade de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Alcântara, no Maranhão, também nos ouve o CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, na sua universidade em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos lá de Santa Maria. E também acompanhando esse bate-papo com o professor Clésio Marcos Dinardim, a unidade regional do Centro-Oeste Brasileiro, do INPE, lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, professor. Obrigado e muito obrigado pela audiência, e é um prazer falar para todos os nossos colegas do INPE. O professor, quanto tempo no INPE? Olha, eu tenho tempo de São José aqui, né? Em São José eu já estou aqui há quase 20 anos. De INPE, como funcionário do INPE, eu já ganhei a medalhinha de 10 anos o ano passado. Que bacana. Quer dizer, está totalmente agregado. Já conhece até a moça do cafezinho. E com prazer. E o jardineiro. Dou bom dia todo dia, e quando entro uma nova moça do cafezinho, a primeira coisa que eu faço é pedir para ela: você já sabe o que nós fazemos aqui? E aí eu pego ela pela mão e explico: isso aqui que você está vendo é o Sol, isso aqui que você está vendo é a atmosfera terrestre. E duvido que, se você não chegar lá no meu prédio agora e perguntar para a moça do cafezinho, não para mim, pergunte para ela o que eles fazem aqui, ela vai dizer, e vai dizer com propriedade. Que interessante. Olha isso. E é um prazer para nós, impianos, que ter essas pessoas trabalhando conosco, porque nós consideramos colegas, apesar de não ser um colega da instituição, ser uma empresa terceirizada que trabalha lá, tem que ser respeitado da mesma maneira, e é um prazer ter essas pessoas trabalhando conosco. Que maravilha. Tem um cidadão que eu conheço, esqueci o nome, ele é da segurança, inclusive ele é corredor, tem as pernas muito compridas, ele corre em todas as maratonas, e ele se orgulha de dizer que é guarda do INPE.
E nós temos orgulho do nosso pessoal de lá. Então isso é recíproco. Olha, que bacana. Professor, olha, então... Professor, tem dois Como alunos, queira. tem o Juliano e a Laísa. Já terminaram, tem vários outros. Eu acho que já são quase 10 alunos que eu tenho entre mestrado, doutorado e iniciação científica. Mas os dois que são doutores são esses dois. Olha aqui, tá vendo? Professor, né? Professor de doutor é muito chique. Bom, a Agência Espacial, a ESA, que o senhor citou aí agora, conseguiu colocar a nave Rosetta em cima de um cometa. A quantos quilômetros da Terra? Eu não sei os detalhes dessa viagem especificamente. Eu sei que é extremamente distante, não passou perto da Terra, não se trata de um cometa que orbita assim tão próximo, não é dos mais próximos, é bem distante. E o fato deles levarem até lá é o fato que surpreende, né? Isso já é uma coisa espetacular. Assim como os indianos conseguiram fazer uma espaçonave que orbitou um cometa, o fato da ESA fazer uma espaçonave que pouse em um cometa já é uma coisa espetacular. E onde vai levar... Bom, esse estudo todo provou que o ser humano é capaz, depois de organizado, de conseguir olhar, ver, conquistar o espaço? Provou a capacidade da nossa humanidade, né? Provou que se com boa vontade e com dedicação, todos nós somos capazes de qualquer coisa. O nosso limite é nós mesmos, é a nossa cabeça, é o nosso desejo. E aqui no Brasil tem mais investimento na área de ciência e tecnologia, né? Porque, por exemplo, a comparação do investimento dos americanos, não é à toa que eles estão lá na frente. Porque o investimento é muito grande. É verdade. NASA, né? É verdade, é verdade. O investimento que os americanos dispensam em ciência e tecnologia é muito superior ao nosso. O investimento europeu é muito superior ao nosso. De fato, o nosso investimento em ciência e tecnologia é, inclusive, menor, mas comparável à Índia e a outros países emergentes como a África do Sul, né? Ah, sim. Professor, o investimento nessa... Voltar aí na questão da Rosetta, que eu quero arremeter aqui para o Brasil. Conseguiu? Fica por isso mesmo? Fica porque é como você ir à Lua e fincar a bandeira. É um marco que vai entrar para a história. Assim como hoje nós falamos de 1969, que o homem esteve na Lua e botar uma bandeira na Lua, por mais que nós sabemos que os russos tiveram várias conquistas anteriores aos americanos, o que entrou para a história foi a bandeira fincada americana no solo da Lua. E aquele pedacinho de Lua que, se você vai lá no Museu do Vaticano, você vê uma doação que foi feita, um pedacinho de Lua exposto no Museu do Vaticano, lá em Roma. Então veja, são marcos para a humanidade que como que carimbam a nossa alma, carimbam a nossa sociedade, mostrando um sinal de competência. E foi isso que foi provado. A ESA provou que tem competência. Resta ao Brasil e a outros países da nossa qualidade provar que também temos. Com um pouco mais de orçamento, com uma organização adequada, institucional, e com um pouquinho de desburocratização. Seria muito bem-vindo se nós pudéssemos mexer um pouquinho, claro, com todo respeito, não sou eu que farei isso, serão os legisladores, e com todo respeito a eles, que possam melhorar ou facilitar a nossa legislação para ciência e tecnologia. Professor Clésio, o que é possível o homem fazer nessa conquista espacial? Ou hoje a tecnologia nos oferece somente a capacidade de observação do clima espacial? O que pode fazer o homem, ou a gente apenas vai ficar observando? Hoje a nossa... Boa pergunta, aliás, é uma excelente pergunta. Hoje a nossa capacidade é mais observacional. Nós não temos a capacidade de nos proteger de qualquer evento que ocorra no sistema do Sol-Terra. Um evento do sistema Sol-Terra, para vocês terem uma ideia, é como se nós fôssemos uma mosquinha batendo num jumbo que está decolando. Imagina o maior avião que você conhece, imagina a maior espaçonave que está decolando. E isso é só uma parte do Sol que explodiu. O Sol em si não explode, né? Ele tem várias explosõezinhas aqui e acolá, nós chamamos de explosões solares. São basicamente algumas reconexões, ou seja, o campo magnético do Sol que se reorganiza um pouquinho aqui e acolá em pequenas manchinhas. Para fazer uma analogia, vamos fazer aí, para nós entendermos até,
nosso técnico, a nossa faxineira, a nossa menina do café lá, para ela entender também, como se fosse uma espinha no rosto de um adolescente. Então é essa espinha que escapa do sol. E é tão pequena em relação ao sol, mas que quando bate na Terra, nós não somos nada perante isso que escapou do sol. Para ver o tamanho da nossa estrela, ela é 100 vezes maior que a Terra. E tudo que escapa do sol em termos de ejeção dessas massas coronais, essas nuvens magnéticas que escapam do sol, ela cresce tanto ao longo do seu trajeto que é como se um jumbo, um avião gigantesco, batesse numa mosquinha. Para o avião não faz a menor diferença, a mosquinha vai ser esmagada no para-brisa. E é isso que acontece, ela bate na Terra. Então não há o que nós possamos fazer para evitar esse tipo de evento. Essa observação vocês fazem através de satélite? Nós, vamos lá, excelente pergunta de novo. E muito obrigado por ter feito essa pergunta, porque esse é um assunto bastante sensível. O clima espacial no mundo, muitos dos países que fazem clima espacial, eles são organizados através de observações de variáveis do meio do Sol, do meio entre o Sol e a Terra, do campo magnético da Terra e do ambiente terrestre. Em geral, os países que são líderes, como nós somos, e eu tenho orgulho de dizer isso, o Brasil é líder nessa área, nós usamos produtos e sensores instalados aqui no Brasil e na América Latina, no nível do solo. O que falta para o Brasil ser um dos 2 ou 3 maiores? Hoje nós somos entre os 5 maiores dos 25 ou 28 países que querem fazer parte desse consórcio internacional. Nós estamos no top 5, nós temos um centro de previsão e monitoramento, isso é fato. E eu me orgulho de dizer isso, porque é trabalho dos nossos colegas que estão trabalhando lá nesse exato momento nos ouvindo. Mas o que nos fará ser um dos 2 ou 3 maiores? Termos uma plataforma espacial. Falta para o Brasil um satélite científico, um satélite tecnológico científico desenvolvido aqui pelos nossos funcionários do INPE, do DCTA, em cooperação com o DCTA e INPE, lançado por nós, Brasil, ou que seja Brasil, Argentina, Brasil, Uruguai, Brasil, Chile, Brasil ou Brasil, Sul-América. Seria fantástico que nós tivéssemos isso. Seria o passo, seria a cereja no bolo. E esse sistema operando no espaço mostraria a independência e coroaria a capacidade da tecnologia espacial brasileira. Um satélite científico monitorando o clima espacial no espaço. Então hoje vocês captam as informações de outro satélite. Hoje nós temos esse organismo internacional que felizmente nos permite acesso a informações coletadas por outras agências de outros países, como o Japão, como os Estados Unidos, como a própria China, não é? Sem discriminação entre ideologia, país, política, nada. Que interessante. Olha, doutor, a gente fica aqui a imaginar. Mas nós vamos para um breve intervalo. E lembrando aí que o senhor falou do avião, o Antonov é o maior cargueiro do mundo, né? Calma lá, daqui a pouco o KC da Embraer vai chegar lá, hein? Ah, exatamente. Aguarde que estamos chegando lá. Olha, já temos não duvide da nossa capacidade. O KC 390 da Embraer aí, que não é pequeno não. Vai chegar lá. E o mosquitinho é tiriça mesmo. Bom, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta para o último bloco, infelizmente, de hoje, com o professor Clésio Nardim, para falar sobre esses 7 prêmios científicos como autor e orientador de trabalho e revisor e também editor de revistas. Onde é que vai se ler? Qual é a revista, qual é a publicação que mostra os estudos do professor Nardim aqui no Clique Jornal? Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito?
Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o Jornal da Rádio CT, a rádio que é mantida pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O nosso entrevistado de hoje, o professor Clésio Marcos Dinardim. E estamos falando de vida, a questão do sol, o clima espacial, mas eu tenho uma nota de falecimento a passar aqui para o professor. O professor Clésio, vou passar essa nota de falecimento, é que o Leonardo Nimoy, o Dr. Spock de Jornada nas Estrelas, morreu aos 83 anos de vida. Foi hoje pela manhã em Los Angeles, nos Estados Unidos. Excelente ator, ele ajudou a divulgar, ajudou as crianças que hoje estão aí estudando ciência, fazendo ciência, a se apaixonarem pela parte espacial. Esses e outros filmes dos anos 80 e séries dos anos 80 ajudaram a formar o imaginário da infância de muitos, inclusive muitos de nós, né, porque eu me considero novinho. Sim, claro. Então, ajudaram a difundir o amor pelo espaço, o amor pela ciência, como grandes cientistas. Não só esse ator fez um papel fundamental, mas não só esse ator, como grandes cientistas, como Carl Sagan também, que tinha um seriado na televisão da série Cosmos, né, anos 80. Exato. Também já passou pro lado de lá, ou seja lá para onde é que ele tenha ido, né? E esses são pessoas que merecem nosso respeito, nossa consideração, porque ajudaram a formar o imaginário infantil, que nos ajuda, no final das contas, a trazer pesquisadores e cientistas para a área, porque alguns dessas crianças vão querer ser cientistas, vão querer fazer pesquisa, vão querer trabalhar conosco. Agora, o professor, no caso do Leonardo Nimoy, que ajudou muito no imaginário da população, dos povos sobre a corrida espacial, etc. E os Jetsons? A gente vê aí o forno micro-ondas, o telefone celular, tudo isso que a família Jetson já usava naquela época. Mas ainda não tem aquela esteira onde você sai da cama, passa pela esteira e ganha a roupinha toda. Tá faltando isso, tem que ainda tomar banho, tem ainda que fazer tudo isso. Ainda tem que fazer. E não dá para despachar as crianças para a escola por um tubo. Isso aí mostra, professor, que o homem, ele é um desbravador do universo. É desde 20 mil léguas submarinas para baixo e o acesso ao espaço que nos ajudou a imaginário das crianças da época, que acabaram virando os líderes mundiais e acabaram virando cientistas líderes e acabaram levando a humanidade para essas áreas. Por isso que eu digo, não desprestigie as crianças, elas que estão ouvindo hoje, elas que estão vendo hoje, uma delas, das crianças brasileiras que hoje está ouvindo essa rádio, uma delas será o presidente da República daqui a 50 anos. Que interessante. As pessoas têm que se dar conta disso. As crianças que hoje estão no berçário, na escola, futuro, né? Daqui a 50, 60 anos, uma delas será o presidente da República. Então vamos tratar bem dessas crianças, vamos tratar bem, vamos dar educação, vamos ensinar o que precisa ensinar, incluindo, e mais importante para esse aspecto que nós estamos tratando nessa mesa, ciência e tecnologia. Muito bom mesmo essa colocação, quer dizer. E é até legal lembrar também que tudo que, essa questão que a gente está falando de desbravamento do espaço, de ter fincado a bandeira lá e tudo, não é simplesmente pelo gosto da conquista, né? Tudo isso, todas essas pesquisas geradas aí, elas geram spin-off, né? Geram
tecnologias que são aplicadas para outras coisas. Então, não é simplesmente um dinheiro que você investe para fincar uma bandeira lá. Tem um monte de coisa por trás, um monte de tecnologia que são geradas para aplicações de coisas do nosso dia a dia, não é isso, doutor? Até hoje nós estamos pagando alguns royalties da corrida espacial. O CD, que agora está saindo de moda e entrando MP3 aí, aliás já saiu, né? Mas alguns de nós ainda têm os nossos CDs em casa, como os nossos pais tinham os vinis, né? Exatamente. Então, o CD vem da era espacial, ele é da tecnologia espacial, o aspirador de pó portátil e assim vai embora, né? Escova de dentes, aquela que funciona sozinha. Tem uma em casa E lá. nós ainda pagamos os royalties disso. Os países que foram aqueles capazes de levantar uma espaçonave, sair do nosso planeta Terra, orbitar a Terra e depois pousar numa lua ou pousar num planeta, ou mesmo que seja uma espaçonave não tripulada, colheram frutos disso. E até hoje estão colhendo. Aqueles que descobriram o buraco de ozônio, que incentivaram a trocarmos todo o CFC das geladeiras por outros produtos químicos que continuassem com as mesmas propriedades, mantendo nossos refrigeradores eficientes, aqueles que foram os primeiros a descobrir isso e que foram os primeiros a criar um produto alternativo, eles até hoje estão colhendo os royalties disso, mostrando que ciência e tecnologia, sim, ajuda a desenvolver um país. Professor, a sua principal atuação é no campo da geofísica espacial e com foco na área de aeronomia equatorial. O que é aeronomia equatorial? Eu fiz o meu doutorado na área de aeronomia equatorial, trabalhando com uma corrente elétrica que existe em volta da Terra. Assim como tem as regiões aurorais, que tem os polos, né? Em volta do polo tem uma região onde ocorre a aurora. Essa região onde ocorre a aurora tem correntes elétricas circulando na atmosfera. São correntes muito intensas. Essas correntes muito intensas causam propriedades como, por exemplo, aquecimento naquela região, geram correntes induzidas no solo que podem afetar transformadores, etc. E a mesma coisa ocorre no equador magnético, que passa ali por São Luís, na base de Alcântara. Ali. Um abraço para os nossos colegas de lá. E ali naquela região, que agora está se movendo para Belém, lá no Pará, né, já está, o equador magnético vai driftando, ou seja, vai derivando para a esquerda ao longo dos anos. Já está lá em Belém do Pará, onde o INPE tem uma unidade, Centro Regional da Amazônia, lá em Belém do Pará. Um abraço para a Alessandra, que deve estar ouvindo lá no CRA, em Belém, ouvindo a nossa rádio aqui. E lá, nessa região, também tem uma corrente. E eu tive o prazer, no meu doutorado, poder estudar essas correntes cientificamente. São correntes muito altas, muito acima da altura de voo de aeronaves. Então não há problema nenhum para a aviação civil, já antecipo. As aeronaves voam muito mais baixo, mesmo aquelas que voam em cruzeiro lá em cima, estão muito abaixo dessa corrente. Só que essa corrente tem efeitos físicos que interessam aqui na Terra e por isso eu fiz meu doutorado nessa área. Doutor, o Isaac Newton foi quem estabeleceu essa concepção aí da corrente eletromagnética. Ele que mostrou para o mundo. Isaac Newton foi um dos pioneiros da física, ele ajudou os princípios da física lá nos primórdios e depois deu sequência como Tesla, um dos maiores cientistas da área, Tesla, e depois nós tivemos os aplicadores nós não vamos nem falar de Maxwell, né, que foi o unificador das teorias de Ampère e outros cientistas da área, mas Tesla foi um dos mais importantes, porque ele desenvolveu as teorias e os experimentos que levaram à corrente alternada, que nós usamos até hoje, que toda a humanidade usa, baseada em correntes alternadas, que permite que energia seja gerada em Itaipu, lá no Paraná, e seja transferida para São Paulo, ou para o Nordeste, ou para o Norte do Brasil. Então, através da energia alternada, permite isso com transformadores adequados, graças a Tesla. Então, esses caras foram pioneiros, né? E depois Edison, que dizem hoje que não foi um cara que inventou a lâmpada, contestam. Na verdade, existe teoria de conspiração aí no meio, mas Tesla tem participação. O que eu estava dizendo, Edison tem participação, sim, ele fez vários experimentos com lâmpadas. Que maravilha. Professor, eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma análise exatamente do rádio. Primeiro foi o rádio AM, depois o rádio FM, e hoje nós estamos dentro da internet, numa rádio web que a potência dela, nesse momento, nenhuma rádio AM consegue 10% da potência
de uma rádio web. O que é isso? Para complementar, devem ter colegas nossos aqui do INPE, ou do CTA, ou do INPE, principalmente do INPE, que trabalham na cooperação com a China, que devem estar na China lá nos ouvindo, lá através da web. Lá, tem vários de vários países. A gente lá, consegue ver. A gente consegue ver. Devem estar nos ouvindo lá, ouvindo a rádio agora. Eu estou indo dormir agora, porque agora está no meu horário de dormir. Eu estou acordando para tomar meu café aqui na China. Vou ouvir lá em São José. Vou ouvir lá em São José a Rádio CT. Então, quer dizer, isso é incrível. Começou com o Marconi, a primeira transmissão, né? Ele queria fazer uma transmissão lá da Europa para os Estados Unidos. Foi quem descobriu o rádio. E fez a primeira transmissão por onda modulada, AM. Fala-se do padre Landel de Moura, que é aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, que dizem que era amigo de Marconi, que através dele Marconi levou as informações para o Vaticano e a partir daí recebeu apoio financeiro para desenvolver seus projetos. Eu sei dessa história também. Mas eu não tenho comprovação científica. Até hoje a história... É Marconi. Por enquanto, até que a história seja revista. Não há problemas em revisitar e rever a história, desde que a história seja contada correta. Por ora, a maioria da humanidade acha que quem inventou o rádio foi Marconi. Então, que assim seja, até que prove em contrário. Guglielmo Marconi. Professor Clésio Marcos de Nardim, em nome da Rádio CT, queremos agradecer o senhor pela participação, pela companhia e pela entrevista na Rádio CT. Foi um prazer estar aqui, é um prazer poder participar e poder passar essas informações para os nossos amigos ouvintes aí. Obrigado, doutora. Vamos descer agora, Shirley? Vamos. Você está descendo para onde? Sair da estratosfera, não é? Ok. Olha, professor, doutor, falando sobre o clima espacial, a questão do Sol e o que pode afetar a vida das pessoas através de aparelhos eletromagnéticos. Exato, todos esses que dependem, toda a nossa tecnologia que depende da comunicação com a atmosfera superior ou através dela com satélites, toda essa e os próprios satélites estão afetados. Obrigado, professor. Bem, amigos, por aqui ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a diretora de... Eu sempre esqueço desse detalhe, viu? De redação, a jornalista Shirley Marciano e a direção do presidente Ivanil Elisiari. Lembrando que nosso diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro. Grato a todos pelo clique, obrigado pela audiência e até lá. Até logo. Tchau. O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.